Bom dia, Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo. Eu entrei na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo em 1970. Estávamos em plena ditadura militar, regime de exceção ao Estado do Direito. Os militares inibiram todos os procedimentos democráticos e passaram a governar o país com essa Constituição, a de 1967 e a de 1969. Nessa Constituição, ninguém tinha direito aos direitos fundamentais, não havia segurança jurídica, havia muita instabilidade, não havia o direito do habeas corpus na sua plenitude, não havia o direito do mandado de segurança na sua plenitude. Então, a maioria dos cidadãos eram presos, eram recolhidos, muitos jornalistas, muitos operadores do direito, e perdiam todas as suas garantias legais, garantias fundamentais. Daí hoje nós estamos comemorando 29 anos da Constituição de 1988. Todos os brasileiros deveriam ler a Constituição. Todos os religiosos deveriam estudar a Constituição. Porque Deus escreve através de todos os canais que são disponíveis. E um dos principais canais que Deus escreve, procurando fazer com que nós revivamos as leis divinas, é através das cartas constitucionais. A Carta da França, de 1789. Ali foram colocados todos os direitos fundamentais, que, se cumpridos, um dia levará a humanidade a um estado de harmonia, de paz, de igualdade, de fraternidade e de liberdade. Em 1988, então, nós conseguimos fazer essa Constituição, considerada uma das 5 melhores do planeta hoje. A Constituição é a melhor forma de uma sociedade viver. Ela estabelece como a lei maior, e ali todos devem conhecer e procurar cumpri-la e desenvolvê-la. Ainda temos muita coisa que não fizemos, porque o povo às vezes não gosta de estudar e não gosta de ler. Então essa Constituição é uma das melhores do mundo. Foi feita e promulgada em 5 de outubro de 1988. E ela é tão importante que nós podemos falar e ler o seu preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, um Estado de respeito a todos os princípios fundamentais, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Os brasileiros precisam conhecer essa lei. Todo brasileiro deve comprar uma Constituição e começar a ler. Muita coisa você não vai entender, mas muita coisa você vai começar a lutar por aquilo, começa a estudar, e aí vai entender, compreender, começa a lutar por aquilo. Nós temos que lutar pelos nossos direitos. A luta é através do estudo, da eleição e da nossa participação na sociedade. Essa Constituição disse, no seu artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito,
democrático, porque a autoridade do povo é respeitada, e de direito, porque é embasada nas regras devidamente elaboradas sobre as vontades do povo e agora com a força da lei. E tem como fundamentos a soberania, quer dizer, nós é que tomamos conta de nós, a cidadania. Nós temos que lutar pela o respeito aos nossos direitos fundamentais. Isso é cidadania. E exercê-los. A dignidade da pessoa humana. Lá na Carta da França, já colocou-se a dignidade da pessoa humana. O principal ente de uma sociedade democrática de direito é o ser humano, que tem que ser respeitado em todos os seus fundamentos. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Nós temos que estudar para aprendermos a lidar com e a escolher os nossos representantes, para que eles cumpram integralmente a nossa vontade, e não a vontade daqueles que querem burlar a lei, querem driblar a lei, querem sempre o errado, se vangloriando do dinheiro roubado, tirado do povo brasileiro. E aqui depois nós temos o artigo 5º dessa Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes a inviolabilidade do direito à vida. Olha Deus aí, do direito à vida, à liberdade. Liberdade só existe dentro da lei. A igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Eu vou ler alguns aqui para não ficar muito grande o nosso bate-papo. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. As mulheres têm que estudar e fazer os seus filhos estudarem, seus companheiros. Todos devem estudar, porque fora do estudo não há salvação. Não há como cumprir a lei. Nós temos que nos conscientizar de que a lei é o caminho para a perfeição. E isso está nas leis de Deus. Ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Isso é um princípio de liberdade. Ninguém pode me forçar a fazer aquilo que não está na lei. Eu só sou obrigado aos princípios que estão expressos, claros, na lei. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. A casa é o asilo inviolável do indivíduo. Então nós temos princípios aqui que se um dia, e vão ser um dia, conscientizados por nós, estudados, conscientizados, e lutar para que esses princípios sejam respeitados, sejam por todos respeitados, pelos governos, mas primeiro pelos cidadãos, porque o governo é a expressão do cidadão. Então nós temos tudo aqui para transformarmos esse país num país de plena democracia, de respeito às leis, às pessoas, aos direitos fundamentais, para que iniciemos uma vida de harmonia e de paz, para que todos sejamos iguais, para que não haja mais favela, para que haja casas para todos, trabalho, educação, moradia, saúde. Mas para isso temos que todos abrir mão de certos confortos e estudar as leis, começar a segui-las, primeiro dentro de nós, em nossa casa, e assim na rua, na sociedade e nas instituições.
Parabéns pelos 29 anos desta Constituição linda, mas que ainda é pouquíssimo conhecida e não conhecida, por consequência, não é trabalhada pelo povo brasileiro. Que saibamos que fora da democracia não há liberdade. Fora da democracia não há paz. Sempre vamos lutar pelo Estado democrático de direito. Mas tem que começar essa luta dentro de cada um, começando a implementar as regras do direito dentro de cada um, para um dia todos, e aí toda a sociedade, se dignificar de estar cumprindo as regras que nos levarão um dia a um ambiente de plena harmonia e de plena paz. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari.